tenha Deus como prioridade. O que é mais importante para você? Sua família, seu trabalho, seus deleites. Lucas 14, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esse texto começa dizendo: aquele que participa do banquete do Senhor é bem-aventurado, é alguém muito feliz. Mas estamos vivendo dias difíceis, em que as pessoas não querem se banquetear com o Senhor, elas não querem ter intimidade, elas não querem se aproximar. E a palavra do Senhor nos diz que muitos não vêm para a luz porque amam as trevas, porque querem permanecer na prática do pecado, e não vêm para a luz para que os seus pecados não apareçam. Mas o texto diz que um homem disse a Jesus: feliz é aquele que come no banquete do reino de Deus. Se você quer ter uma vida feliz, abundante, com propósito, participe do banquete do Senhor aqui nesta terra. E qual é o banquete do Senhor? São momentos como esse que nós nos reunimos para orarmos, meditarmos na palavra, para entoarmos cânticos a Ele. Este é o banquete. Hoje é um dia memorável, a Santa Ceia do Senhor, um banquete que Ele nos preparou. E quantos negligenciaram este convite? Quantos disseram: não tem tempo, eu estou ocupado? Quantos disseram: eu estou vivendo, eu estou desfrutando da vida, eu estou com a minha família, eu recebi uma visita. E nós estamos diante das desculpas mais esfarrapadas, que não justificam a falta de compromisso desta geração com o Senhor. Hoje muitos não querem participar do banquete na terra, mas vão querer participar do banquete no céu. Mas o texto diz: Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse texto diz que certo homem um dia preparou um banquete e convidou muitos dos seus servos. Mas no dia do banquete, quando eles foram convocados para se banquetear com seu senhor, eles começaram a dar algumas desculpas. E veja se essas desculpas não se encaixam no que nós estamos
dizendo dia após dia para Deus. Dizemos para Deus: eu não tenho tempo, eu estou ocupado demais. Deus, eu não posso, eu tenho outras prioridades. Mas eu desejo ardentemente em meu coração que através dessa palavra Deus passe a ser a sua prioridade. E quando você acordar amanhã, quando você colocar os pés para fora da sua cama, você olhe para o céu e diga: Deus, Tu és a minha prioridade. Você dobre os seus joelhos, você converse com Ele, que é o seu melhor amigo. Você procure ouvi-lo nos primeiros momentos da manhã, porque o seu dia vai ser muito diferente. Porque começa o dia de joelho e termina de pé. Se consagre ao Senhor, busque ao Senhor, se banqueteie com o seu Senhor. Você vê que os servos começam a dar algumas desculpas que constantemente nós damos para Deus. Eles dizem: eu tenho um problema, eu comprei um campo e eu preciso ir ver este campo. Quantas pessoas estão ocupadas demais porque estão deslumbradas com suas conquistas, com a casa nova que comprou, com o carro novo, com a sua empresa. Eu não tenho tempo, Senhor, eu tenho que gerir o meu negócio. Eu não tenho tempo, eu estou em reforma da minha casa, eu tenho ocupações, eu não tenho tempo para estar na Tua presença. Essa é uma das desculpas que nós dizemos a Deus quando Ele não é a nossa prioridade. Estamos ocupados com coisas supérfluas. Eu lembro de um texto que está lá em Ageu, que diz: plantaste muito, colheste pouco, e o pouco que você ainda colheu, eu soprei por causa da minha casa que está deserta. Enquanto cada um corre atrás de seus próprios interesses, não é tempo de estar em suas casas estucadas, confortáveis, enquanto a casa do Senhor está vazia. Dias difíceis nós estamos vivendo, dias em que os espinhos, o materialismo está sufocando o coração de muitos. Mas eu quero que a partir de hoje você diga: eu posso conquistar todas as coisas, eu posso ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro nunca vai me possuir. Eu sempre vou ser o seu Senhor, e tudo que o Senhor me conceder, eu vou me utilizar para que o reino cresça, para que o reino avance, para que o evangelho seja propagado. Um dia você vai comparecer diante de Deus, e Deus vai pedir para você prestar conta de tudo que Ele te deu, do salário que Ele te deu, do trabalho que Ele te deu, dos teus ganhos, do que você conquistou. Você vai prestar conta de tudo a Deus, dos seus patrimônios. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e dizemos: não, eu não me encaixo nesse perfil. Mas quantas vezes, irmãos, por causa de algo material, nós dizemos: não, eu não tenho tempo. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? O trabalho tem sido prioridade na nossa vida. Quando se fala em ganhar o pão, vale tudo. Você pode trabalhar de domingo a domingo, você pode correr freneticamente, sabendo que Deus não tem se agradado, mas mesmo assim você diz: eu tenho que pagar minhas contas. E o problema não é mais pagar as contas, é acumular riquezas. Porque a Bíblia nos diz: trabalharás 6 dias, mas ao 7º você descansará. Muitas pessoas dizem: se o dia tivesse 48 horas seria melhor. Eu quero trabalhar mais. E por isso que são tão infelizes, tão frustradas, tão depressivas, tão exaustas, tão afadigadas, porque o que lhe move é o propósito do trabalho, não é o reino de Deus. Mas mediante essa palavra, que o reino de Deus comece a ser a sua prioridade.
E todos os dias, quando você estiver no seu ambiente de trabalho, você começa a dizer: Senhor, eu não vejo a hora de estar em tua presença, eu não vejo a hora de estar com minha face no pó, eu não vejo a hora de estar lendo a tua palavra. Senhor, eu anseio estar na tua presença a todo momento. Que essa busca desenfreada pelos bens materiais não sufoque a semente do evangelho que está no seu coração. Porque a Bíblia diz que por amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, muitos se desviaram da fé. Quantas pessoas outrora estavam aqui na presença do Senhor, mas Deus abençoou, Deus abriu as portas, e elas não conseguiram mais caminhar, porque elas estão agora deslumbradas com o seu patrimônio, com suas aquisições, com o conforto da sua casa. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: pastor, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo do assaltante entrar na minha casa, então eu tenho que estar vigiando a minha casa. Eu digo: quando ele vier, ele entra com você dentro e leva até você, faz você de refém. Você não consegue guardar a sua casa. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar do meu maior patrimônio, que é a minha família. Teu maior patrimônio é Deus. O que é prioridade na tua vida, o que é maior valor é a presença de Deus na tua vida. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor. O texto continua dizendo que o homem também comprou 5 juntas de bois e disse para o servo: diga ao meu senhor que eu não posso ir, porque eu tenho alguns bois para experimentar. Irmão, quantas vezes a bênção nos afasta de Deus? Quantas vezes, irmãos, quando somos abençoados, nós dizemos: eu tenho que desfrutar um pouco, foi tanta luta, foi tanta fadiga, foi tanta tristeza. Eu lembro de um irmão que ele dizia: pastor, ore por mim, porque eu quero ser aposentado, porque eu vou servir a Deus de manhã, tarde e noite. Eu lembro que esse irmão não faltava um culto. Todos os dias nós estávamos na oração matinal e ele estava lá. Era um dos primeiros a chegar. E ele chegou para mim e disse: pastor, amanhã eu vou passar pela perícia. Ore para dar tudo certo, porque se eu estou servindo a Deus agora, imagine quando meu benefício for aprovado. Eu lembro que aquele irmão foi aposentado. Eu não vi mais o irmão. E passou-se alguns dias, eu o encontrei na rua. Eu disse: irmão, estamos sentindo a sua falta. Ele disse: pastor, eu fui aposentado. A minha aposentadoria veio aquela especial, pastor. Eu recebi o retroativo. Eu recebi uma quantia generosa. Comprei vários carros, pastor. Comprei várias motos. Fiz vários investimentos. Me tornei até agiota, pastor. Estou emprestando dinheiro à Júlia. Pastor, eu me embriaguei. Eu traí a minha esposa. Pastor, eu estou desviado. Eu fui desfrutar da bênção e terminei me perdendo no meio do caminho. Passou-se algum tempo, irmão, e eu encontrei esse irmão com alguns produtos em suas mãos. E eu disse: meu irmão, o que aconteceu? Ele disse: pastor, eu perdi tudo. O que Deus me deu, eu extraviei, eu desperdicei, eu perdi a bênção, pastor. Pastor, eu não tenho nada, eu estou aqui vendendo esses produtos nesta hora da noite, porque eu preciso me sustentar. Pastor, ore por mim. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão: tenha cuidado. Porque se você sair de perto da fonte da bênção, você desperdiça a bênção. Quando você está perto da fonte, irmão, que jorra águas vivas, renova suas forças, dá sabedoria a você para administrar aquilo que Ele te deu. Tenha cuidado. Aquele homem disse: eu vou experimentar algumas juntas de bois, eu não posso participar do banquete. Lembre-se que eu comecei essa mensagem dizendo que um homem olhou para Jesus e disse: como é bom participar do banquete do reino de Deus. Aí Jesus disse: mas tem alguns que desprezam, tem alguns que não dão valor, tem alguns que não têm tempo. E tempo é escolha, tempo é prioridade. Será que você tem colocado Deus como prioridade na sua vida?
a partir de hoje, tenha Ele como prioridade. Glória a Deus. O texto diz que o servo chamou outro convidado. E ele também disse: eu estou muito ocupado porque eu acabei de me casar. Eu não tenho tempo. Estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas estão diante de uma paixão avassaladora. Elas querem amar e serem amadas. Elas querem viver intensamente. E isso tem afastado muito dos caminhos do Senhor. Quantos que estavam aqui porque estavam solteiros e no dia que lhes apareceu um pretendente, eles desviaram? Estão no mundo, estão bebendo, estão vivendo uma vida promíscua. Ah, pastor, eu estou desfrutando da vida, desfrutando dos deleites. O casamento não pode te afastar de Deus. O casamento deve te aproximar de Deus. Porque o casamento, ele por si só não preenche as lacunas do teu coração. Só Jesus consegue preencher esse vazio que há no seu coração. Eu vejo muitos jovens dizendo: quando eu casar eu vou ser muito feliz. Eu acredito que quando você casar, você vai dividir a sua felicidade. Você vai ver que você outrora era tão feliz e não sabia. Você agora tem que prestar contas para a pessoa que está ao seu lado. Agora você tem que ceder, agora você tem que ser mais compreensível, mais longânimo. Mas parece que nós estamos colocando a instituição do casamento acima do propósito com Deus. Nós precisamos entender que Deus deve ser a nossa prioridade. Mesmo quando nós estamos vivendo uma paixão avassaladora, não abra mão de Jesus por um relacionamento. Não abra mão de Jesus por algo que é transitório, é passageiro. Você é a noiva do Cordeiro. Quantos estão deixando Jesus pelo seu cônjuge? Ah, pastor, essa pessoa não é crente, então eu também não tenho como caminhar. Essa foi uma escolha que você fez. Você trocou Jesus por Genésio. Você abriu mão de algo que é precioso. Abriu mão de um amigo que te socorre todas as horas por alguém que daqui a alguns dias vai te abandonar, vai te deixar. Você depositou as suas expectativas em alguém que é falho, alguém que vai te machucar, alguém que vai te ferir, vai te decepcionar. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Você pode nutrir bons relacionamentos, você pode ter um bom casamento, você pode ter juntas de bois, você pode ter um belo campo, você pode ter muitas conquistas, você pode viver uma vida maravilhosa, desfrutar de muitos deleites. Você só não pode esquecer de Deus. Você só não pode deixar que Ele seja a prioridade da sua vida. Ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Lá em Mateus, no capítulo 6, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós estamos correndo atrás das demais coisas e depois queremos acrescentar Deus à nossa vida. E se Ele não for a prioridade, irmão, se Ele não for a sua prioridade, é impossível você acrescentá-lo. Ele não é um produto que você coloca na prateleira e quando você precisa, quando você está em total desespero, você recorre a Ele. Não, Ele quer ter um relacionamento com você. Que você nesta noite possa dizer: Pai, eu quero participar do banquete. Talvez você está tão infeliz porque você não participa do banquete, porque você não se deleita. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e sentiu a presença do Senhor? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e você sentiu a chama do Espírito ardendo em seu coração? Qual foi a última vez que você veio para um culto e você viu o Espírito Santo mexendo dentro de você, transformando o seu caráter? Qual foi a última vez que você foi incendiado pelo
Muitas vezes é porque nós estamos vindo para a igreja como vamos para o shopping, para a praia, qualquer outro lugar. É como assistimos televisão. Nos contaminamos o dia todo. Assistimos tudo aquilo que nós não devemos assistir. Fazemos tudo que nós não devemos fazer. E depois dizemos, eu vou adorar a Deus. E fica triste quando Deus não recebe a sua adoração, porque o seu coração está cheio de imundícia. A sua mente está ocupada com as coisas desse mundo. Mas quando Deus for prioridade para você, quando você buscá-lo de manhã, de tarde, de noite, quando Ele ocupar os teus pensamentos, o teu coração, quando as palavras que saírem dos teus lábios forem palavras de adoração a Ele, então Ele alegrará o teu coração. O melhor remédio para a depressão é sentar à mesa do rei, é se banquetear com o rei. O melhor remédio para a cura de uma doença é estar à mesa do rei. O melhor remédio para o alívio de qualquer sofrimento é estar à mesa do rei. Para ser libertado de qualquer mazela, de qualquer vício, é estar sentado ao redor da mesa do rei. O texto continua dizendo que Jesus, relatando aquele acontecimento, aquela parábola, diz que o homem falou ao seu servo: saia pelos becos e vielas e chame os aleijados, os mancos, os cegos. Chame aqueles que ninguém dá valor, aqueles que todos desprezam. Chame eles para estarem em minha presença, para encherem a minha casa, para se banquetear comigo. Chame os pobres, os necessitados. E a palavra do Senhor diz que assim o seu servo fez. Saiu por todos os lugares onde tem um necessitado. Será que está aqui nessa noite alguém que precisa se banquetear com o rei? Sabe, irmão, é algo maravilhoso passar alguns minutos na presença do rei. Você sabe qual é o momento mais feliz da minha vida? Não é quando eu estou com a minha esposa, não é quando eu estou com meus filhos, é quando eu estou com a face no pó conversando com ele. O momento mais feliz da minha vida é quando eu estou lendo a sua palavra. Talvez você ainda não encontrou, irmão, esse poço profundo que jorra água, que quanto mais você bebe, mais água tem para você beber. O problema é que a nossa corda é pequena e o balde também, mas a água está brotando e você precisa beber desta água. Você precisa mergulhar neste poço. Tem pessoas que nunca saíram da beira do rio. O rio está cheio e eles estão vazios. Mas eu quero que a partir de hoje você comece a entrar no rio. As águas vão estar nos seus tornozelos, nos seus joelhos, nos seus lombos, nos seus ombros. E em um dado momento você vai estar na dependência do Espírito e Ele vai te guiar para um lado, para o outro. E você vai olhar para a margem desse rio e você vai ver que por onde o rio passa tem peixe. Por onde o rio passa tem vida. As árvores florescem. Foi o que Deus mostrou a Ezequiel. Que você mergulhe no rio da vida. Que você se banqueteie com o Senhor. O texto termina dizendo que aqueles que hoje não querem se banquetear com o Senhor, aqueles que foram convidados, mas rejeitaram, que não tem Deus como prioridade, não entrarão no reino dos céus, não se banquetearão com o Senhor eternamente. Você pode até ignorar o que eu estou dizendo, você pode até viver sem Jesus, ser indiferente com Ele. O terrível é quando você morrer sem Ele. É condenação eterna, é sofrimento eterno. Que mediante essa palavra os seus olhos sejam abertos e você comece a enxergar o precipício que está à sua frente. Sabe, irmão, são detalhes. Começamos o culto às 7 horas. Quando você vai trabalhar, irmão, se o horário é 7, você chega de 6h30, porque você não quer receber uma reclamação do patrão. Mas se o culto é de 7, a gente chega de 7h30, chega de 8.
Já tem pessoas que chegaram de 9 horas aqui no culto. A gente já estava impetrando as bênçãos apostólicas. Quando é prioridade para você, você se esforça. Quando é importante para você, você dá o melhor. Estamos ali todo domingo naquele culto, que tem sido uma bênção, ofertando aquele café solidário. E quantas pessoas estão fazendo qualquer outra coisa? Passam de um lado para o outro, mas não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem pregar a palavra do Senhor. Chamamos os irmãos, vamos para a rua, vamos servir os nossos irmãos. Irmão, não tenho tempo, pastor, não posso, eu estou cansado, eu estou exausto. Se você perguntar 90% das pessoas que não estão aqui hoje, por que você não veio? Elas vão dizer, é porque a semana para mim foi difícil. Mais um motivo para você estar na presença do Senhor, porque você escapou do laço do passarinheiro, porque Deus te livrou das armadilhas de Satanás, porque Deus te deu saúde. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado, e amanhã começa tudo de novo, e amanhã você vai começar exausto, sem força. Agora aquele que veio hoje aqui vai começar amanhã abastecido, cheio do Espírito, vai amanhecer cheio para viver mais uma semana intensa. Mas quando você desperdiça, irmão, quando as suas baterias não são recarregadas, você anda por aí capengando, caindo para um lado, caindo para o outro, igual o crente de Néria, dizendo estou fraco, mais uma semana se arrastando. Irmão, eu não venho para a igreja todos os cultos porque eu sou o pastor da igreja, porque antes de ser pastor, irmão, eu era ovelha, e eu já vim em todos os cultos. Todos os dias eu estava na igreja, domingo a domingo. Antes de ser pastor, eu era apenas uma criança e eu amava estar na presença do Senhor. Eu sei quantas coisas Deus fez por mim. E talvez você diga, mas pastor, a gente está vivendo outra realidade. Não, irmão, é o povo que não tem compromisso. É o povo que não tem Deus como prioridade. Mas do jeito que desprezam a Deus, um dia por eles serão desprezados. Não adianta, irmão, você tratar Deus com indiferença e achar que no momento que você precisar dele, ele vai lhe atender. Não, irmão, ele atende os amigos. Eu não sei você, irmão, mas tem coisa que eu não estou nem pedindo e Deus está me dando. Aleluia, glória a Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, irmão, você não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Quando você está agradando a Deus, Deus abre as portas. Deus te protege, Deus te livra. Tantas coisas acontecem na sua vida, porque Ele é prioridade. Enquanto Deus for a sua prioridade, você balança para um lado, balança para o outro, mas não cai. Muitos vão querer te destruir, mas você vai continuar protegido debaixo das asas do Onipotente. Porque Ele é a tua prioridade, você tem saúde. Porque Ele é a tua prioridade, Ele tem cuidado da tua família. Porque Ele é a tua prioridade, Ele tem cuidado das tuas finanças. Ele tem suprido as tuas necessidades, tem colocado pão na tua mesa, porque Ele é a tua prioridade. E Ele cuida dos seus filhos. A Bíblia diz, irmãos, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu pergunto a você, termino essa mensagem dizendo, você tem buscado ao Senhor? Ele vai te recompensar. Ele nunca despede ninguém com as mãos vazias. Ele sabe o que você está precisando. E as mãos dele estão estendidas para curar, para salvar, para abençoar. Fica de pé. Deus, mediante essa palavra, eu não tenho dúvidas, ó Pai, que o Senhor nos ensinou a te colocar em primeiro lugar. É tão excelente, ó Pai, se banquetear na tua presença. É algo tão maravilhoso. Renova as nossas forças. Traz esperança ao nosso coração. Nos livra da incredulidade, ó Pai, da indiferença. Quantas vezes nós estamos distante de Ti, o Senhor nos convida para o banquete, mas nós estamos muito ocupados, ó Pai. E por isso que sofremos com tantas mazelas, é a depressão, é a ansiedade que está tomando conta dessa geração, porque não quer estar na Tua presença, não quer buscar a Tua face. Mas tem aqui um povo santo, lavado e remido pelo Teu sangue, que veio Te buscar nesta noite. Então eu peço a Ti, olha Senhor, firma os passos dos Teus servos. Prepara no Senhor um banquete, para alegrarmos o nosso coração, para adorarmos a Ti, para estarmos em Tua presença, para que um dia estejamos eternamente contigo nas mansões celestiais.
seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.